É um prazer estar com você. Hoje é uma quarta-feira e toda quarta-feira tem aula de alemão. Sempre ao meio-dia, com algumas novidades que nós estamos tendo aqui. Você quer aprender alemão com música? É a sua chance. Hoje nós vamos cantar uma música que traz a gramática para você. Quer aprender gramática se divertindo? É agora. O nome da música é Der die Das e é muito conhecida. Uma música infantil que traz reflexão para as pessoas desde bem pequenininhas já na Alemanha, tá bom? Então vamos cantar daqui a pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou Manuela de Almeida Vasconcelos, Manuela Vasconcelos, profa Manuela Vasconcelos, e dou aulas no YouTube de alemão e de inglês. Já sou poliglota, faço parte do Clube Poliglota, que é uma organização sem fins lucrativos para poder praticar línguas, e também já viajei em muitos países e sou musicista, então trago para você toda a minha experiência de aprendizado em outras línguas e também com a musicalidade de cada língua numa imersão cultural, trazendo o que tem de melhor para você. Os alemães, eles gostam de pensar, gostam de questionar, tem muitos filósofos alemães, tem até quem pergunte se é possível filosofar sem ser alemão. Claro que é, mas é bom conhecer esse lado do alemão de reflexão, de questionamento, de crítica, né? Isso tudo é bem interessante de conhecer, isso é a cultura. A música que nós vamos cantar agora é uma música que tem isso também e traz isso para as crianças, esse lado de pensar, será que é isso mesmo? De comunicar também e de se colocar, né? De dizer o que você faz, o que você precisa e qual é a sua demanda. É isso aí. A música que nós vamos cantar se chama Der, die, das. E eu vou colocar para vocês aqui, para vocês ouvirem uma primeira vez, para vocês verem como soa a música. E eu vou mostrar para vocês aqui a letra direitinho. A letra tá toda na descrição aqui para vocês. Então vocês vão poder acompanhar a letra em alemão. E eu vou explicando para vocês algumas coisas, tá? Para começar, der, die, das são os artigos definidos em alemão. Nós temos 3 gêneros. Der é o masculino, die é o feminino e das é o gênero neutro. Você já sabia dessa trindade em alemão, na gramática alemã, tudo em 3? Isso é bem interessante. Então, vamos começar a cantar a música e acompanhem a letra, tá bom? A música é muito divertida. Eu vou colocar para vocês aqui, é uma música infantil. E nós temos a Vila Sésamo, que talvez as pessoas da minha geração já conheçam, né? Mas ela vem também da Alemanha. E tem aqui, ó, Sesamstrasse. É a rua Sésamo, né? Para eles é a Strasse, quer dizer rua, né? Então é Sesamstrasse, né? Rua Vila Sésamo para nós, Sesamstrasse para eles. Vou colocar a música aqui para vocês e nós vamos ver como que essa reflexão em gramática também chega para as criancinhas. Olha só, música infantil para curtir e aprender. Perdidas, perdidas, wieso, weshalb, wenn ich bleibe, perdidas, perdidas, wieso, weshalb, wenn ich bleibe, tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, ob sie zu verstehen. Der, die, das, wieso, weshalb, wenn ich bleibe. É isso. Então, nós temos aqui uma perguntinha já. Vou colocar para você aqui. Pronto, agora foi. Vamos começar. Então, nós vamos cantar? Vamos começar a cantar? A música é assim. Para a gente começar a aprender uma língua, a gente é uma criança, né? Então, a gente tem que estar sempre repetindo, e mesmo que você não esteja compreendendo tudo nos mínimos detalhes, essa abordagem mais dinâmica, mais moderna, essa metodologia mais assim interativa e de vivência de língua, traz primeiro o som da língua viva para você começar a reproduzir antes de compreender tudo completamente, tá? Eu sei que muitas pessoas aqui que estão aprendendo já compreendem uma parte e tem umas que estão começando do zero. Então eu vou explicar tudo direitinho, mas cante comigo primeiro. Procure cantar lendo a música agora. Certo?
wer die das, wer wie was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Der, die, das, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. 1000 tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen und sie zu verstehen. É isso que é a música, gente. Então, como eu expliquei para vocês, nós temos aqui os 3 artigos, der, die e das, que são os artigos definidos em alemão. São 3 os gêneros. Der é o masculino, die é o feminino e das é o neutro. Para explicar para vocês, nós podemos dar, por exemplo, nós dizemos der Mann, o homem, die Frau, a mulher, das Kind, a criança, tá? E então, nós perguntamos der, die, das, wer, wie, was. Wer quer dizer quem, né? Wer, ich, wer, du, né? Nós estamos perguntando o nome de uma pessoa. Wer, ich, du, er, né? Quem? Eu, você ou ele. Wer, né? E nós dizemos, por exemplo, wie, quer dizer como. Como que acontece isso? Wie heißt du? Né? Vou colocar aqui. Wie heißt du? Né? Como é o seu nome? Você pode perguntar também, por exemplo, wie ist deine Telefonnummer? Como é o seu número de telefone? Wie ist deine Telefonnummer? Né? Número em alemão é feminino, die Nummer, né? Wie ist deine Telefonnummer? Tá bom? Então, é isso. Aqui é um exemplo. E was, a gente pergunta was para saber sobre uma coisa. Was ist das? O que é isso? Was ist das? Das ist meine Brille. Das ist eine Brille. Was ist das? Das ist ein Handy. Das ist mein Handy. Was ist das? Das ist ein Glas. Das ist ein Glas mit Wasser. Und ich trinke Wasser. Ich trinke sehr gerne Wasser. Was ist das? Was quer dizer o quê? Wer é a pergunta para você saber o nome de uma pessoa. Wer bist du? Ich bin Manuela. Ich bin Brasilianerin. Ich bin Deutschlehrerin. Ja? Ich unterrichte Deutsch. Ich unterrichte auch Englisch, Französisch, ja? Und andere Sprachen. Então é isso. Eu sou professora. Quem é você? Eu sou Manuela, brasileira, professora, né? Professora de línguas. Was ist das? Das ist mein Handy. Este é o meu celular. Tudo certo? Tudo legal? Então a gente está perguntando aqui der, die, das, né? O, a, ou, quer dizer, o artigo neutro que não existe em português. Wer, wie, was, quem, o que, né? O, quem, como, o que, né? E depois, nas letras, nós temos aqui wieso, weshalb, warum. Wieso quer dizer como. Como assim? Por quê? Né? Como? Por quê? Wieso, weshalb, wer, die, das, wer, wie, was. Wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt bumm. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wer nicht fragt, bleibt dumm, né? Então, nós temos aqui algumas consoantes que vêm juntas. Quando as consoantes vêm juntas, a gente tem, como brasileiro, a gente não tem essa prática de pronunciar um monte de consoantes juntas. Então, a gente precisa falar devagarzinho. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wer nicht fragt, bleibt dumm. A gente fala devagarzinho até conseguir chegar. Wer quer dizer quem, né? Nicht, não. Fragt é o verbo fragen no presente. Quem não pergunta fica bobo, ou fica besta, ou fica bobão, né? Então, assim, para você aprender, você tem que perguntar. Então, uma ótima maneira de você mostrar que você já está entendendo isso aí é colocar nos comentários. Pergunta para mim, por exemplo. Você pode fazer uma pergunta nos comentários. Qualquer pergunta, já utilizando os conhecimentos dessa aula. Você pode perguntar, wer bist du? Né? Eu posso responder. Ou então você pode perguntar, was ist das? Ou wie geht's, né? Wie geht's dir? Como você está?
São perguntas. Então, quando você faz uma pergunta, você começa uma conversa, você começa um diálogo e você tem a possibilidade de entrar num relacionamento a partir de uma conversa, né? Você pode começar uma comunicação e é através da comunicação que nós resolvemos os nossos problemas, tá bom? Então eu vou tirar isso daqui para ficar mais fácil, né? Então vamos cantar comigo nossa música. Vamos lá? Não sei por que. Der die das, wer wie was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt bumm. Né? Então, der, die, das, os artigos dos três gêneros, masculino, feminino e neutro. Wer, wie, was, quem, como, o que. Né? Essas são expressões interrogativas em alemão, que é muito bom você aprender. Lembrando sempre que o W em alemão é pronunciado V, como se fosse um V, né? Um bom exemplo é Wagen, né? Wagen quer dizer carro, se escreve com W, né? E Volkswagen se escreve com V, Volks, né? O V transformado é falado como um F, Volkswagen, e o W é pronunciado V, né? Então nós temos wer, wie e was, quem, como e o que. Wieso, weshalb, warum, quer dizer praticamente o que, por quê, né? Por quê e como, né? Qual que é a causa disso? Wieso, weshalb, warum? Todas essas três perguntas, essas três expressões interrogativas, que também começam com W, elas são também, querem dizer por quê, né? Então, wer, wie, was, quem, como e o que, wieso, weshalb, warum, todas essas três aqui querem dizer por quê, tá? Lembre-se sempre que o V, que esse W aqui, ele é chamado de, nós temos essas expressões interrogativas que são chamadas de V-Fragen, né? E V-Fragen são as expressões que começam, são as perguntas que começam com W. Wer bist du? Wie heißt du? Was machst du von Beruf? O que você faz para te preocupar com a profissão? Wieso bist du hier? Wieso bist du hier? Bist du heute hier nicht, né? Porque você não está aqui hoje. Weshalb arbeitest du heute nicht? Por que você não trabalha? Warum hast du Schwierigkeiten in Deutsch? Né? Por que você tem dificuldades com o alemão? Warum? Essas são as perguntas que começam com W, são chamadas de V-Fragen, e elas sempre têm uma resposta que começa com um sujeito. Wer bist du? Ich bin Manuela, né? Wer ist er? Er heißt João, né? Quem é ele? Ele se chama João. Wie ist deine Telefonnummer? Como é seu telefone? Né? Meine Telefonnummer ist 34369. Art 7, né? Por exemplo, né? Tô aqui dizendo alguns números, 3, 4, 3, né? 49, 49, Art 7, 9, 7, Art 7, 8, 7, né? Foi os números que eu disse aqui, aleatoriamente. Então, quando você pergunta um número de telefone, você vai dizer, meine Telefonnummer ist. Wer ist er? Er ist João. Wer ist sie? Sie ist Maria. Er é o masculino e sie é o feminino, né? E o importante dessa música é o quê? Que as crianças já são treinadas na Alemanha para fazer perguntas. Porque é perguntando que a gente aprende. A gente está trazendo uma reflexão, a gente está entendendo o que a gente está ouvindo e a gente está trazendo a nossa participação. É participando que a gente aprende de uma maneira dinâmica, tá? É saindo um pouquinho daquela coisa de ficar só olhando, isso a gente não faz a gente aprender, não. O que a gente aprende mesmo é falando, demonstrando, né? Dando aula mesmo. Então, cante aqui comigo. Wer nicht fragt, quer dizer, quem não pergunta, fica bobo. Quem não pergunta, fica bobo. Então, bora perguntar, gente. Coloque aqui nos comentários alguma perguntinha em alemão ou em português, pode ser em português também. Wer ist das? Ou was ist das? O que significa isso, né? Was ist eine Brille? Was heißt eine Brille, por exemplo? Isso é um óculos, né? Was ist das?
tá bom? Então, repete depois. Olha, 2 vezes é falada a mesma estrofe. Wer, der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. 1000 tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, sie zu verstehen. Olha aqui, é outra palavra que começa com V e é pronunciada como um F. Verstehen, verstehen, quer dizer entender, né? Às vezes a gente precisa perguntar para poder entender. Então não fique calado, não. Se tem alguma coisa que você está falando, eu não estou entendendo, escreve aqui nos comentários e você vai ver que eu vou te explicar direitinho na hora, tá? É perguntando que a gente aprende. Olha só que lição boa. Não fique calado, não fique parado achando que não é possível aprender. É perguntando que a gente se entende. É conversando que a gente se entende, não é? É isso aí. Então, 1000 tolle Sachen são coisas. Tolle Sachen são coisas incríveis, coisas boas, maravilhosas. 1000, 1000 coisas maravilhosas. A gente pode aprender 1000 coisas maravilhosas perguntando, né? 1000 tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen, né? 1000 tolle Sachen, 1000 coisas maravilhosas, né? Existem por todo lado para a gente ver. Dia aqui, né? Esse dia aqui, deixa eu mostrar para vocês. Peraí. Esse dia quer dizer essas coisas maravilhosas. O die é feminino, né? Die Frau, a mulher, mas também é o plural. Aqui nesse caso é o plural. Então são tantas milhares de coisas maravilhosas que existem. Esse dia aqui é como se fosse que existem. É um pronome relativo a 1000 tolle Sachen. Em vez de você dizer 1000 tolle Sachen, né? Es gibt 1000 tolle Sachen überall zu sehen. Então isso aí está substituído por die. 1000 tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, sie zu verstehen. É isso aí. Die gibt es überall. Tem coisas maravilhosas para todo lado para a gente ver. Manchmal muss man fragen. Manchmal quer dizer muitas vezes a gente tem que perguntar. Essa palavra man aqui quer dizer homem, quer dizer, em geral, né? As pessoas muitas vezes têm que perguntar para poder entender essas coisas maravilhosas que tem no mundo para serem vistas e entendidas, né? Às vezes a gente só vê, não basta não. A gente tem que perguntar para saber o que é. E você sabia que perguntar é uma arte? A gente, quando faz uma pergunta, a gente faz um trabalho mental. A gente está fazendo uma correlação com o que a gente já tem de armazenado na nossa memória com o que a gente quer adquirir de conhecimento. Então, a gente está fazendo ali, está fazendo clock, para ver se está funcionando. Isso é muito bom. Isso é muito, muito bom. Você já sabe perguntar? Você já está habituado a fazer perguntas? Né? Você já está habituada a fazer pergunta? Olha só, pergunte aqui que eu estou sempre respondendo, todos os dias. Olha só, verstehen quer dizer entender, né? E geben é o verbo ter. Die gibt's überall zu sehen. É o verbo ter. Es gibt quer dizer existe, né? Es quer dizer em geral, né? Tem, existe, né? Es gibt überall zu sehen, né? Então, es gibt überall 1000 tolle Sachen zu sehen, né? Tem para todo lado coisas maravilhosas, milhares de coisas maravilhosas, ou 1000 coisas maravilhosas para serem vistas, né? Es gibt, existe, né? Es gibt o quê? Elas, essas coisas maravilhosas. Die, né? 1000 tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, sie zu verstehen. Der, die, das, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Der, die, das, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. 1000 tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, sie zu verstehen. É isso aí, gente. Então, meus amigos, a aula de hoje é uma chamada a você
comunicar aqui com a gente. Faça as suas perguntas. Cada vez que a gente pergunta, a gente está ficando mais ligado no conhecimento que a gente já tem e que a gente quer adquirir. Então, a gente está fazendo aqui uma reflexão, a gente está fazendo um esforço mental e a gente está, dessa maneira, já aprendendo de uma maneira ativa, de uma maneira participativa e dinâmica. É assim que funciona muito melhor o aprendizado e que você vai chegar mais rápido à fluência. É ouvindo, repetindo, perguntando, lendo, cantando com a gente, tá bom? É isso aí. Tá gostando da aula? Então deixa já o seu like, porque quando você deixa o seu like, você mostra o quanto que você está gostando da nossa aula, do nosso trabalho, do nosso conteúdo, desse jeito alegre de aprender alemão, desse jeito alegre de entrar numa cultura diferente, né? Sempre fazendo também uma análise, o que que tem de diferente, o que que tem de novo, o que que tem de interessante para eu aprender nessa nova cultura. Por que aprender línguas? Para ter uma chave para você poder aprender novas coisas e chegar mais rápido aos seus objetivos, né? É isso aí, meus amigos. É sempre um prazer estar com vocês. Toda quarta-feira tem aula no YouTube meio-dia, então ligue o seu YouTube, entre em contato com a gente e veja como é possível e fácil aprender se divertindo com música, tá bom? Então vem com a gente. Para finalizar aqui, vamos cantar mais uma vez. Música de criança, gente, de criança. Der dir das, wer wie was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bei dumm. Der dir das, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bei dumm. Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen. Der dir das, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bei dumm. É isso, meus amigos. Eu desejo para vocês todos uma quarta-feira ótima, uma semana boa, que vocês consigam resolver tudo que tem que ser resolvido e treine alemão. Todo dia, ouvir um textinho, ler um pouquinho, né? Primeiro ouvir algumas vezes para poder ver o que tem de diferente nesse texto, quais são as palavras que eu já consigo pescar, né? E também cantar faz a gente aprender de uma maneira mais divertida. Quando a gente se diverte, a gente aprende melhor. E a gente também está cuidando da saúde, está cuidando de ser mais feliz. E assim a gente aprende também e vai para frente, tá bom? Perguntas? Coloque nos comentários. Deixar o seu like. E se você ainda não se inscreveu, esse é um ótimo momento. Maravilha estar com você. Até a próxima aula. Lembrando que hoje, nessa quarta-feira, dia 15 de março, nós temos uma entrevista incrível com um músico de jazz que se chama Adriano Trindade. Ele mora em Berlim, ele faz shows na Europa, esteve agora recentemente na Inglaterra e fez uma apresentação maravilhosa. Vai falar para nós sobre a turnê, vai falar para nós sobre o lançamento do novo CD dele, com as músicas dele. Tem um documentário para vocês também, tudo vou colocar aqui para vocês na descrição, para vocês verem que músico de categoria, um músico jazz que faz assim umas composições bem bonitas e traz essa brasilidade, esse ser assim da nossa música, né? Tão apreciada na Europa. Nós vamos conversar sobre isso, sobre como os europeus gostam da música brasileira e tudo isso você vai ver na nossa entrevista desta quarta-feira às 15 horas, tá? Sempre aqui no YouTube, Profa Manuela Vasconcelos. Inscreva-se já, ative o sininho das notificações, assim você recebe todas as novidades, todas as novas postagens aqui do canal. É um prazer ter você aqui conosco e até logo na entrevista às 15 horas do Brasil. Adriano Trindade. Vocês vão amar.